O Mauro, claro, o Flamengo ainda tem chance de ser campeão, porém, a sensação que eu tenho uma vibe meio de é o ano que vem, demonstrada sobretudo pela torcida ali no final do jogo, aplaudir o Flamengo e tudo mais, um modo já de despedida do Felipe Luiz, aquela coisa toda, pensando que o ano que vem as coisas podem ser melhor. Para isso acontecer, para o Flamengo, qual é a coisa mais urgente a ser feita? Uma limpa, né? Romper com o passado, deixar de lado discussões como a renovação do Everton Ribeiro, que está em curso, né? Está sendo discutida. Aproveitar essa onda aí de despedida do Felipe Luiz, do Rodrigo Caio, já se despedir de mais um, que certamente, se for para um outro clube, vai jogar até boas partidas, mas que, como ficou claro, até nesses minutos que esteve em campo na quarta-feira, não consegue mais entregar o que dele se espera. Eu acho que o que é bom para alguns clubes não é bom para o Flamengo. O Flamengo tem mais dinheiro, tem mais condição, tem que buscar o máximo, né? Mas não busca. Ele faz questão de procurar o mínimo e se contenta com muito pouco, tem uma dificuldade muito grande de romper com certos jogadores, né, que tiveram momentos aí de sucesso, de glória no clube. Eu acho que a torcida não cantou para o time, a torcida cantou para o clube, para a camisa, para ela mesma. Eu acho que aquilo foi uma resposta, né? No final, 3-0, a torcida cantando até o fim, a plenos pulmões, para mostrar, olha, nós somos o Flamengo, dane-se vocês, entendeu? Não importa vocês que estão em campo, se amanhã forem embora, não estiverem mais aqui, isso não tem a menor importância, isso está muito claro. Isso é uma coisa interessante, né? Ao mesmo tempo que os dirigentes têm dificuldade de romper com os jogadores, a torcida claramente ela não está apegada a esses caras. Veja o que acontece com o Gabriel, que faz uma temporada horrorosa, teve momentos até não muito respeitosos, né? Com relação ao Flamengo, a postura, muitas vezes a postura de quem parece que está mais preocupado consigo mesmo do que com o Flamengo. Vide a entrevista ao final da Copa do Brasil no Morumbi, veja o vídeo, o beijinho lá para o Dorival, depois de perder o jogo, ele teve uma atuação horrorosa no Maracanã na final, a reclamação depois do Fla-Flu, decisivo primeiro, no momento que o time tinha vencido, estava perto de ser campeão, tinha 2-0 no placar para o jogo seguinte, e ele dá uma entrevista falando que queria jogar de centroavante, né? Enfim, não são poucas vezes. Fora em campo, né? O que ele não fez em campo. E claramente a torcida não está muito preocupada com ele. Se tiver que ir embora, que vá. E fora aqueles que são os filhos de 2019, torcedores que acham que aquele ano foi o ano que surgiu o clube. Mas o torcedor me parece que, em grande parte, ele não tem esse apego todo. Se você não entrega mais, se você não está mais afim, se você não consegue. Amigo, paciência, a fila anda, vamos seguir em frente e acabou. Como eu sempre digo, o Flamengo não tem Zico, então nenhum deles merece, nenhum jogador vai jamais merecer todo esse respeito, né, que extrapola qualquer outra coisa. Né? Se ele não está afim, não está afim, acabou. E na quarta-feira também acho que houve também muitos erros do Tite. Né? O Felipão foi muito feliz na sua estratégia e o Tite só fez bobagens, né? Ele foi muito mal mesmo. Acho que é normal que tenha momentos assim. O próprio Scolari ficou 10 jogos sem vencer, não fosse aquele começo que muita gente hoje parece que esqueceu. O Atlético seria hoje campeão brasileiro, fora os jogos recentes com derrotas para times que se fecham diante do Atlético, os times dele têm dificuldade também diante disso. Curitiba em casa, rebaixado. Cruzeiro em casa, o rival, mas lutando contra o rebaixamento. Ontem deu um passo para escapar, mas a sina do Cruzeiro nesse campeonato. Né? Perdeu em casa para esses dois times e empatou com o América, lá em Uberlândia, no estado de Minas Gerais, né? Que também está rebaixado. Ou seja, perdeu 5 pontos recentes agora para 2 rebaixados e para o Cruzeiro, que luta contra o rebaixamento. Não fosse isso, o Atlético poderia não, seria campeão brasileiro. Né? Estou falando de jogos fora aquela sequência ruim no começo. Então, acho que o Flamengo do Tite oscilar é normal, ele está começando o trabalho, a meta dele realmente é para o ano que vem, mas, independentemente disso, ele cometeu muitos erros. Ele foi muito mal na estratégia, nas mudanças, na saída do Cebolinha, que era o melhor jogador talvez do time. Enfim, foi mal. Escalou o Bruno Henrique pelo nome, né? Nitidamente pelo nome, não justifica-se hoje o Bruno Henrique ser titular do Flamengo. E o Atlético foi muito superior, muito, muito melhor. E aí entra também alguns pontos que ele pode observar. Não precisa falar na coletiva, mas o herdeiro do Rodinei, Mateuzinho, péssimo. O primeiro gol é todo na conta dele. O Rossi também dá uma hesitada, mas acho que muito em função da passividade do lateral direito, que viu o Paulinho passar na frente dele, não esboçou nenhuma reação, não interceptou o passe do Hulk. O passe do Hulk foi ótimo, mas o jogador de defesa está ali para isso, para impedir que a bola chegue ao destino. E ele simplesmente não fez nenhum movimento. Ele é muito fraco. Ele não tem a menor condição de jogar no Flamengo.
ficou machucado, voltou, contratou lá um camarada para fazer um trabalho mental. Não adiantou nada. A mente dele parece que estava em outro planeta, porque a bola passou do lado dele e ele não fez nada. Quer dizer, um jogador que não tem reação, não tem condições. Talvez num outro clube ele possa até sair bem. Para o Flamengo não serve. Né? E o Wesley é muito novinho ainda, é um jogador que tem que ser lapidado, mas também errou nos dois. Os 3 gols do Atlético, merecidos por sinal, foram em cima de laterais direitos. Os 3. O segundo gol é um passe errado ridículo do Wesley. O Atlético arma um contra-ataque, a defesa está toda exposta. E o terceiro é ele que disputa. Disputa não, né? Ele que está ali com o Rubens e ele não consegue interceptar a bola cruzada e o Rubens só empurra para dentro do gol. Então, os 3 gols foram em cima do Mateuzinho e do Wesley. O Wesley deu um desconto pela juventude, pelo tempo que ainda tem para amadurecer. Foi lançado no time principal numa fogueira pelo Sampaoli e até que teve alguns bons jogos, mas o Mateuzinho já teve oportunidades demais e mostrou que não. O Tite tem que observar isso tudo. Dia 8 vai ter uma reunião lá da cartolagem com o departamento de futebol, a comissão técnica. É a oportunidade que ele vai ter de fazer a limpa. O Flamengo tem que ter uma limpa, romper com o passado, ter novos jogadores. E isso independe do sucesso que alguns atletas vão fazer eventualmente em outros clubes, tá? Porque se amanhã um jogador que sai do Flamengo hoje, Rodrigo Caio, jogar bem, o Flamengo liberou, o Palmeiras liberou o Daverson, tá bem lá no Cuiabá, liberou o Felipe Melo, ganhou títulos pelo Fluminense, inclusive mais uma Libertadores. O William Bigode está lá jogando no Atlético, mas o Palmeiras rompeu e tá certo. É assim que se faz. O que serve para o Palmeiras, o que serve para outros, talvez não sirva para o Palmeiras. A mesma coisa vale para o Flamengo. Então acho que é importante nesse momento, isso, pensar nisso. Sobre esse ano, o Flamengo não fez nada para ser campeão. Hoje tem chances meramente matemáticas. Se aconteceu de chegar na última rodada com alguma chance, vai ser algo surpreendente, embora seja possível, né? Se ele vence o jogo dele, o Palmeiras empata com o Fluminense, ele passa a ter chance, o Botafogo passa a ter chance, o Atlético passa a ter chances reais na última rodada. Mas é pouco provável que aconteça e o Flamengo não trabalhou para isso, não mereceu. Então, assim, não que o Palmeiras faça uma temporada espetacular, pelo contrário, é bem abaixo. Se comparar com o do ano passado, do brasileiro, não tem nem comparação nenhuma. Mas o Palmeiras tem uma característica que o Flamengo não tem. O Palmeiras, ele pode jogar mal, pode perder um jogo, mas o Palmeiras não é indolente. O time do Palmeiras, ele não perde com as mãos na cintura, ele não perde com modo banana. O Palmeiras, ele compete. Ele perde jogos, como qualquer time perde jogos. Mas a seriedade está sempre presente. E isso é reflexo de um trabalho mais longevo de uma comissão técnica que conhece os seus jogadores, que já abriu mão de alguns que não tinham mais o que acrescentar, enquanto no Flamengo eles ficam amarrados ao passado, eles não conseguem se livrar de jogadores que já deveriam ter saído, continuam discutindo a permanência de atletas que não têm mais tanto a oferecer, né? Isso, e trocam de técnico a todo instante, porque é a maneira de você responsabilizar uma pessoa, né? E com isso, algumas, no caso, os cartolas, tiram dos seus próprios ombros a responsabilidade. Saíram jogadores, alguns, embora não tantos quanto deveria, saíram técnicos, mas o Landim está lá, o Marcos Braz está lá, a tropa toda está lá, fazendo bobagem. Olha aqui, âncora, faz favor, âncora, correção, erramos. JP me corrige aqui com toda a razão. Corinthians, em 2008, veio da segunda divisão e foi para a Libertadores em 2009, e o Grêmio, em 2007, veio da segunda divisão em 2006 e também foi para a Libertadores em 2008. Ambos mosqueteiros, ambos já haviam feito o que o Grêmio fez nesta temporada. Está corrigido. Muito obrigado, JP. Não sei se eu vou provocar outra correção, mas no caso do Corinthians, ele acabou na Libertadores porque ele ganhou a Copa do Brasil, não foi? Não pelo Brasileiro. Ele não ganhou a Copa do Brasil. Ele perdeu a Copa do Brasil, é verdade. Perdeu para o Sport, afinal. Tem razão. Então tá aí, já corrigi automaticamente. Ele perdeu. Isso. Ele perdeu em 2008. Ele perdeu em 2008 para o Sport, que ele estava na Série B. Em 2009, ele volta para a primeira divisão e ganha a Copa do Brasil. Ele ganha a Copa do Brasil no ano que ele volta. É isso que o Tirano falou. Então ele vai para a Libertadores. O Grêmio via campeonato. Isso, ele vai para a Libertadores. O Corinthians vai para a Libertadores via a Copa do Brasil. É isso aí. O Corinthians cai em 2007, em 2008 ele perde a final para o Sport, ele está na Série B, em 2009 ele está na Série A e ganha a final com o Internacional e vai para a Libertadores 2010, que é o ano do centenário. Isso aí mesmo. Ele é eliminado pelo Flamengo no Pacaembu. Não, mas o Corinthians joga 2009 em Libertadores, eliminado pelo Argentino Júnior. Não. 2008 ele estava na Série B. E ele perde para o Sport a final da Copa do Brasil. Sim, calma. Vamos lá, calma. Muita calma nessa hora. Arnaldo, você tem toda a razão. Muita calma. A conclusão que eu chego dessa lambança toda aí não foi isso? Então, ninguém sabe. É que o Renato. Mas é isso. O Juca começou elogiando o Renato Gaúcho. A conversa começou lá atrás. Diante desse feito do Grêmio, só nos resta corrigir o seguinte: não é uma virtude
Abaixo o Renato Gaúcho. Eu estou brincando, evidentemente. Essa louvação ao Renato Gaúcho não é desse tamanho que foi feita no início do programa. Estou brincando. Vamos lá, só com muita calma nessa hora. Não é inédito esse fato do Grêmio. Inclusive o próprio Inter, rival do Grêmio, rival absurdo do Grêmio, teve mais ou menos a mesma situação quando em 17 ele jogou a B, Série B, foi vice, aliás, não foi campeão da B, e foi terceiro da A em 18, no ano seguinte, se classificando para a Libertadores. Então o Inter em 17/18 também teve a mesma situação nos pontos corridos. Não é inédito, mas é muito difícil. Não deixa de ser um baita mérito. É semi-inédito. A nova categoria. Porém difícil. Passou a ser absolutamente vulgar. Isso absolutamente qualquer um faz isso aí. Pô, fora. Qualquer um faz. Isso aí. O Trajano tá certo. O Renato fez nada. 2009 jogaram a Libertadores. Sport, campeão da Copa do Brasil. São Paulo, campeão brasileiro, né? O Grêmio, vice-campeão. O Cruzeiro, terceiro colocado. E o Palmeiras, quarto colocado. Aí o Corinthians, ele se classifica em 2009 para 2010, quer dizer, no ano que ele volta. Mas, como você falou, via a Copa do Brasil. Pelo brasileiro foram os gaúchos, como o Arnaldo acrescentou aí, o Internacional. Isso mesmo. Ô, Arnaldo, o Palmeiras está rumando para o título e, para isso não acontecer, Galo ter chance, Flamengo ter chance, até o Botafogo ter chance, estão todos na mão do Fluminense. Que tem duas moedas aí, tem dois lados da moeda. O primeiro lado, desde que ganhou a Libertadores lá, levantou a taça, não perdeu de mais ninguém no Brasileiro. Nesse meio de semana aqui que falaram, agora tá fácil pro Santos, deu uma sapecada no Santos 3-0. Sim. E agora vai encarar o Palmeiras. Porém, o Diniz, sabe lá com qual objetivo, falou, não, gramado sintético, veja bem, o Mundial, lesionar e tal. Qual Fluminense deverá ser o rival? O que vai atrapalhar o Palmeiras, que está arrumando para o título, aliás, uma outra questão para você. Por que o Palmeiras vai ser campeão, enfim? Mas qual vai ser a moeda? É o Fluminense malvadão ou o Fluminense mais pensando no Mundial? Não, malvadão é o apelido do rival. Vamos lá, com calma. Muita calma nessa hora, como diria José Trajano. Calma, por partes. Como o Jack Stripador. O Palmeiras vai ser campeão, acho que a melhor definição é você mesmo deu essa semana, Tirone, por inércia. Mas que é uma força. O Tirone explicou fisicamente, né? Inércia. Então, quando é o time mais sólido, o que oscila menos, trabalho mais longo, quando tem uma chance, não desperdiça. Lembra muito, aliás, esse campeonato e o Palmeiras campeão, lembra muito, muito o tricampeonato do São Paulo em 2008. O Mauro acabou de lembrar que o Grêmio era o líder com 11 pontos na frente, tipo o Botafogo. O Botafogo teve 14 em cima do Palmeiras. Já tinha jogado confronto direto com o São Paulo, já tinha vencido. E aí começou a tropeçar. O São Paulo acabou sendo campeão sem ter sido, na última rodada contra o Goiás, sem ter sido exatamente brilhante. Era o São Paulo do Muricy, tricampeão, que por inércia ganhava, porque os outros fraquejavam, muitas vezes. E ganhava na parte final, quando já não era tão brilhante como tinha sido 2006, 2007. É mais ou menos o caso do Palmeiras, que tem muito mérito nisso. Tem o trabalho do Abel, tem o Endrick, embora tardia a entrada dele no time titular, fez toda a diferença. Ele já é artilheiro do Palmeiras no campeonato, por exemplo, né? Então isso é uma... Se ele tivesse, talvez, jogado mais partidas, entrado no time titular mais cedo, o Palmeiras talvez tivesse até caminhado além na Libertadores, porque o Endrick é um jogador diferente. Enfim, mesmo sem uma temporada brilhante, o Mauro foi bem, o Palmeiras tem virtudes já construídas há algum tempo para ser campeão de novo. Em relação ao desafiante do Palmeiras nessa próxima rodada, o Fluminense, tem tudo isso que você falou da pós-Libertadores, não esmorecer, mas também porque tem um Mundial aqui à porta, né, Tirone? Daqui a pouco. Se o time abaixa completamente a guarda, o nível de competição, ele chega no Mundial sem chance, inclusive de passar dos árabes na etapa preliminar. Então, o Fluminense, o Diniz já costuma fazer isso normalmente,
não deu férias, não deu folga e tem jogado com o seu time principal a maioria das partidas. O que o Fluminense jogou na Vila Belmiro, eu vou te falar, cara. A despeito da fragilidade do Santos, o Fluminense jogou demais contra o Santos, mas foi um massacre. 3-0 ficou pouco. Gol de 2 toques, aquelas tabelinhas e tudo mais. O Fluminense jogou muito bem. Sobre qual Fluminense jogará contra o Palmeiras e a polêmica do gramado sintético, eu adoro isso, eu adoro, porque eu odeio o gramado sintético, eu acho que a discussão ainda vai muito além, vai ter muita polêmica em relação a isso nas próximas temporadas. Está tendo na Europa, está tendo na Liga de Futebol Norte-Americana muita situação. O Diniz só, digamos, expressou o que muitos no Brasil pensam, e sobretudo os jogadores mais experientes e veteranos, que o gramado sintético desgasta demais e expõe o jogador a uma possibilidade maior de lesão. Essa é ainda a conclusão não científica do mundo da bola. É por isso que o Suárez não jogou em nenhum gramado sintético nessa sua passagem pela Série A do Brasileirão, está se despedindo, lamentavelmente. É por isso que outros jogadores mais experientes não jogam no sintético. É por isso que o Diniz vai preservar seus jogadores mais experientes no gramado sintético. Por trás disso, uma alfinetada aqui a colar no Palmeiras, eu não sei se vocês concordam. Esse jogo para o Diniz, particularmente, tem uma importância muito grande. Primeiro que é o jogo final do campeonato, todo mundo vai estar assistindo. E segundo, que ele vai, embora não exista esse prêmio na prática, concorre extraoficialmente ao cargo de melhor treinador militando no futebol brasileiro em 2023. Em 2023 foi o ano que ele saiu da fila ganhando o estadual contra o Flamengo, ganhou a Libertadores, foi à seleção brasileira num terreno técnico de futebol no Brasil dominado recentemente por estrangeiros, sobretudo pelo rival do próximo final de semana, Abel Ferreira. Né? O que existiu de desafiante do Abel Ferreira nos últimos tempos, em termos de técnico brasileiro, foi uma enormidade. E agora é o Diniz, o cara. E esse duelo particular Diniz-Abel Ferreira é um dos aperitivos do jogo de domingo. Não importa se o Fluminense vá com o time alternativo, com alguns reservas, o Diniz vai querer assinar e provavelmente atrapalhar o Palmeiras do Abel, porque hoje ele não é simplesmente o técnico do Fluminense. Ele é o técnico autoral do Fluminense, como sempre foi, é o técnico da seleção brasileira e é o cara que está todo mundo com a lupa. Então o Diniz vai querer atrapalhar o Abel, sim, senhor, no domingo. E acho que vai ser um jogo interessante, mas eu vejo poucas possibilidades do Palmeiras, não digo ser campeão nesse final de semana, porque dependeria de outros clubes. O Palmeiras talvez ele seja o campeão virtual, porque ele só possa ser alcançado na última rodada se perder por uma goleada e o outro desafiante ganhar por uma goleada, então aquela coisa, mas talvez ele não consiga matematicamente celebrar o título nesse próximo domingo na sua casa. Mas se não for nesse domingo, ficará para quarta-feira. O campeonato caiu no colo e o Palmeiras não desperdiça essas oportunidades normalmente.